Olá, eu sou a professora Aline Amorim e nesse vídeo tutorial vamos aprender a configurar a avaliação por rubrica no Moodle. Como nós vimos, o método de avaliação por rubrica ele está disponível na atividade do tipo tarefa. Então aqui no nosso exemplo nós já temos uma tarefa criada e você pode escolher fazer essa configuração no momento em que você está criando a tarefa ou então depois que ela já está criada, alterando as configurações, como eu vou fazer agora. Então eu vou editar as configurações dessa tarefa já criada e eu vou prestar atenção em duas coisas. Primeiro, na descrição eu vou ver se eu já deixei claro para o aluno quais são os critérios de avaliação, até porque eu vou usar esses critérios na construção da minha rubrica e eles têm que ser coerentes. Eu não posso colocar alguns critérios aqui na descrição e outros na rubrica de avaliação, porque senão o aluno vai ficar confuso. Então eu já vou copiar esses critérios aqui, que são os mesmos que eu vou utilizar na construção da minha rubrica. E eu vou vir aqui em configuração de nota e por padrão o método de avaliação é o método simples que já vem configurado e eu vou alterar para rubrica. Então esse é o primeiro passo da configuração. Eu posso salvar e continuar ou eu posso salvar e depois retornar aqui. Então eu salvei, eu já configurei o método de avaliação, agora eu vou definir a minha rubrica. Como eu vou fazer isso? Eu vou acessar novamente as configurações dessa atividade, vou no bloco de administração e vou em avaliação avançada. Então aqui, avaliação avançada e vou definir a rubrica. Notem que eu já tinha escolhido esse método, senão eu poderia fazer isso agora, mas eu já tinha feito, então eu só vou clicar em definir uma nova avaliação. Observa que aqui eu também tenho a opção de criar a partir de um modelo, então se eu já tinha uma rubrica eu posso inclusive aproveitar, mas aqui no caso nós estamos criando a primeira, então definir a nova avaliação do início. Então ele pede como obrigatório um nome, então eu gosto sempre de fazer referência à tarefa, então aqui eu vou colocar rubrica de avaliação da tarefa 1, que é o meu caso. A descrição é opcional, eu vou trazer aqueles critérios de avaliação para cá só para me ajudar nesse momento aqui de confecção dessa rubrica. E aí qual é a estrutura aqui que o Moodle me oferece? Um critério e 3 níveis, sendo que eu posso adicionar critérios e adicionar níveis também. Então qual é o meu primeiro critério de avaliação aqui? Que é a clareza e a coerência. Então, eu vou colocar aqui, que é o meu primeiro critério. E vou adicionar os outros dois. Vou clicar aqui em adicionar critério, segundo critério. E o terceiro critério, que eu também vou adicionar. Então, no meu exemplo aqui, eu tinha 3 critérios de avaliação na minha tarefa. É importante prestar atenção aqui que os critérios que você definiu lá na descrição sejam os mesmos que você utilize na construção da rubrica para que o seu aluno não fique confuso. Então, isso é importante. Deixa eu apagar aqui. Já coloquei então meus critérios e agora eu vou adicionar os níveis. Os níveis você pode adicionar da forma que atendeu o seu objetivo pedagógico. Aqui eu vou colocar só um exemplo, um tipo de formato de granularidade dos níveis, mas que você pode colocar de outras formas. Então, o primeiro é não atendeu. Esse eu vou colocar igual para todos que eu vou considerar 0. E o que é o não atendeu? Para mim é o aluno que não postou atividade. Não postou atividade, eu tenho que poder atribuir a nota 0 para esse aluno. E a forma que eu tenho de fazer isso é colocando aqui 0 pontos em todos os critérios. Aqui, o segundo nível, nesse caso aqui, eu vou colocar atendeu parcialmente. E vou colocar dessa forma para todos os 3. Então, atendeu parcialmente e atendeu parcialmente. E aqui, o último nível aqui seria o aluno que atendeu plenamente. Então, isso aqui é só um exemplo de uma forma que você pode estruturar a sua rubrica. Então, vejam como é que ficou, até para caber aqui na tela, e quais são as possibilidades que a gente tem. Vou ampliar um pouquinho aqui. Então, vejam como ficou essa rubrica. Eu tenho 3 critérios e eu tenho 3 níveis para cada critério. Eu posso acrescentar mais níveis,
posso acrescentar critérios e posso inclusive mexer nessa pontuação. Fica a critério de cada um estruturar essa rubrica da forma que atender o seu objetivo pedagógico. Então, não precisa ter o mesmo número de níveis em cada critério, pode ter mais nível em um, menos em outro. E agora, uma questão importante, são todas essas opções aqui que você pode marcar ou desmarcar. Eu aconselho a deixar marcado para que o aluno, principalmente essa aqui, ó, permitir que os usuários pré-visualizem a rubrica usada no módulo, tá? Caso contrário, a rubrica somente estará visível após a avaliação. É importante que esteja permitido aqui, né? Porque o aluno, ele vai conseguir ver essa rubrica e ele pode, inclusive, se orientar por essa rubrica. Pode ajudar muito o aluno na sua própria autoavaliação antes mesmo dele postar a atividade, porque ele vai analisar a rubrica, vai ver como ele precisa atender esses critérios para que ele então tenha sucesso na sua avaliação. Uma outra marcação importante aqui é permitir que o avaliador possa inserir observações em cada critério, porque além de apenas marcar se atendeu, se não atendeu, principalmente nos casos em que o aluno não atendeu, ele pode então colocar um comentário ali, um feedback formativo para o aluno. Então é interessante permitir todas essas opções que tem aqui. Então depois nós vamos ver como usar essa rubrica. Agora nós vamos então salvar a rubrica e torná-la disponível. A rubrica agora já está disponível para atividade e vejam aqui que ela mesma já está nos dando um aviso aqui de que a nota máxima, que nesse caso aqui dessa rubrica que eu criei foi de 6 pontos, são 3 critérios com 3 níveis, a nota máxima será convertida para a nota máxima da tarefa. Então, lembram que lá no início eu configurei essa atividade para que ela tivesse 30 pontos? Então, automaticamente o sistema vai fazer esse cálculo aqui e o aluno não vai receber 6 pontos, que é o que está aqui na rubrica, ele vai receber o proporcional à nota máxima que eu defini lá, que é 30 pontos. Então, é isso. No próximo vídeo nós vamos ver como utilizar essa rubrica.